Os 9 Hashiras ou 9 Pilares são os espadachins e caçadores de demônios mais fortes do verso de Demon Slayer. Para obter o posto de Hashira, o caçador ou a caçadora precisa ser bastante poderoso, além de ser um incrível espadachim. Mas e se os Hashiras fossem substituídos por espadachins de outras obras? Eles ainda seriam poderosos na obra de Kimetsu? No vídeo de hoje estarei fazendo uma lista de alguns espadachins que eu acredito que seriam quase tão fortes ou até mesmo mais fortes que um Hashira. Esse vídeo haverá muitos spoilers e também será baseado na minha opinião. Então estejam avisados. Akame, também conhecida como Akame da espada demoníaca Murazami, sua espada é revestida por um veneno mortal, que com um único corte pode matar qualquer um em questão de segundos. A portadora dessa espada é uma das integrantes da organização criminosa chamada Night Raid. Akame é uma das personagens mais poderosas de Akame ga Kill. Devido a seus treinos excessivos desde quando ela era uma criança, esta jovem foi considerada uma prodígio na arte do assassinato. Não importava o quão poderoso era o seu oponente, ou até mesmo o quão duro fosse a batalha. Na maioria das vezes, ela era sempre superior ao seu oponente. Sua velocidade e seus reflexos estão muito além do ápice humano. Akame consegue se esquivar de rajadas de metralhadoras a queima-roupa, como se não fosse nada. Sua velocidade, no mínimo, estava por volta da Mach 1. Sendo assim, ela pode matar alguém na mesma velocidade que o som se propaga, podendo se mover a aproximadamente 340 metros por segundo. E sua habilidade com a espada é incrivelmente elevada. Se Akame fosse uma Hashira, ela provavelmente seria uma das caçadoras mais rápidas da obra de Kimetsu. Por conta dela ser uma assassina, Akame talvez iria querer aprender alguma respiração que lhe ajudasse a eliminar os Onis rapidamente. Caso eventualmente ela acabasse despertando a marca do caçador, e se tornaria uma caçadora muito mais letal. No universo de Dragon Ball, Yajirobe é um Ronin bastante preguiçoso. No entanto, o maior erro caso alguém resolva enfrentá-lo é julgá-lo pela sua aparência. Ele não é um personagem fraco. Yajirobe é um dos humanos comuns mais poderosos de Dragon Ball. Em Dragon Ball clássico, ele conseguiu lutar contra Goku. Ele derrotou um dos filhos do Piccolo Daimao. Se já não bastasse isso, no final desse combate, ele ainda assou e comeu seu oponente. Outro feito dele foi subir a Torre Karin com Goku na costa em menos de um dia. Na primeira vez que o Goku subiu essa torre, ele demorou 3 dias para poder chegar no topo. Já em Dragon Ball Z, ele teve um feito formidável. Esse Ronin conseguiu cortar a cauda do Vegeta na sua forma Ozaru. O Yajirobe, se ele fosse um dos pilares de Demon Slayer, ele com toda certeza seria um dos caçadores mais poderosos, se não o mais poderoso. Porém, ele teria muita preguiça para enfrentar algum módulo superior. Só que ele ter preguiça não significa que ele tenha medo ou seja incapaz de enfrentá-los. Yami Sukihiro no passado, ele foi membro dos Servos Cinzentos, e no futuro ele se tornou o capitão do Esquadrão dos Touros Negros. Esse personagem é um dos capitães mágicos mais poderosos do reino de Clover. Yami é um mestre espadachim, e ao possuir o Grimório da Escuridão, ele ficou muito mais poderoso. Com essa magia ele consegue imbuir o elemento da escuridão na sua espada, e manipular a escuridão ao seu bel prazer. Com o poder da magia do seu Grimório, Yami consegue subjugar magias de luz. Esse capitão mágico é tão fora da curva que ele é considerado um mago de nível arcano. E sua habilidade mais poderosa é o corte dimensional, ao qual Yami Sukihiro consegue cortar até mesmo o espaço. Esse mago de Black Clover também possui várias outras magias poderosas, que podem ajudá-lo até mesmo nos combates mais desafiadores. E por fim, o Yami Sukihiro pode ver o fluxo de energia vital dentro dos corpos das pessoas, o que também ajudaria nos seus combates futuros. Em Demon Slayer, o Capitão Yami seria ridiculamente poderoso, e com toda certeza se ele fosse parar no universo de Kimetsu, o mangá teria menos capítulos. Miyamoto Musashi é considerado a personificação da espada, e o samurai mais forte da história. Esse espadachim é um dos personagens mais fortes do verso de Baki. Suas habilidades com a espada são majestosas. Musashi usa o estilo Ninten e Chiryu, o estilo de 2 espadas. No universo de Baki, o lendário samurai foi clonado no seu auge, centenas de anos depois da sua morte na era Sengoku, e foi trazido de volta à vida na era atual. O Musashi, depois dele ter sido clonado, ele causou um caos na cidade de Tóquio. Sua maestria com a espada era incomparáveis. O lendário samurai conseguiu cortar no meio um veículo blindado. Com suas habilidades, ele conseguiu subjugar a polícia japonesa, um esquadrão de choque que consistia em 100 homens, e as forças especiais do Japão. Esse espadachim não era considerado a personificação da espada à toa. Mesmo sem estar com suas espadas na sua mão, o lendário samurai conseguia criá-las como ilusões. Seus oponentes se sentem serem cortados por uma espada que não existe, mesmo eles não sendo cortados fisicamente. O Musashi já conseguiu resistir a um choque de 500.000 volts. Sua velocidade era tão agressiva que nem mesmo disparos de arma de fogo da era atual não eram rápidos o suficiente para acertá-lo. Miyamoto Musashi derrotou facilmente a maioria dos personagens top tier do verso de Baki.
O samurai derrotou Baki em seu primeiro confronto. Derrotou o karateka que possuía a alcunha de deus da guerra, Doppo Orochi, o mestre do Aiki Goki Shibukawa. Musashi também deu um apavoro no Piccolo, um personagem que era acostumado a predar dinossauros na sua época. Miyamoto Musashi mandou pro Vasco o segundo Kaiô mais forte da história, Ritsu Kaiô. Se o Baki não tivesse interferido no combate entre Kaoru Hanayama e Miyamoto Musashi, esse espadachim teria matado o Yakuza mais forte da obra. Se já não bastasse todos esses feitos que eu acabei de dizer, ele ainda foi trocar uma ideia com Yujiro Hama. Se Miyamoto Musashi fosse um dos Hashira, ele com toda certeza iria fazer seu nome mais uma vez, e as ruas iriam encher de canções de louvor em seu nome. Sasaki Kojiro, na sua época, ele foi considerado o maior perdedor da história, no verso de Shumatsu no Valkyrie. Esse samurai nunca havia vencido o combate no X1. Kojiro nunca desafiou um oponente para uma revanche. Em alguns dos casos, ele perdia suas lutas de propósito, e até mesmo fugia das suas lutas. No entanto, Sasaki Kojiro fazia isso apenas para estudar seus oponentes, e também para aperfeiçoar seu próprio estilo, no qual mesmo copiava as habilidades, técnicas e o estilo dos seus oponentes, para que até então ele pudesse aderir às técnicas dos seus oponentes no seu próprio estilo de esgrima. Em Shumatsu no Valkyrie, o maior perdedor da história é trazido de volta à vida para representar a humanidade no Ragnarok. Seu oponente era ninguém menos que o deus Poseidon. Devido às suas décadas de experiência e treinamentos, Kojiro conseguia prever os ataques de Poseidon. Sasaki Kojiro é um estrategista formidável. Em questão de segundos, esse samurai consegue fazer batalhas simuladas na sua cabeça contra seu oponente, mesmo ele não sabendo como seu adversário luta. Devido aos treinos que ele fazia e às derrotas que ele teve quando era vivo, Kojiro desenvolveu a habilidade de prever os padrões dos golpes dos seus oponentes sem precisar vê-los. No final desse combate, aconteceu algo extraordinário, que até mesmo os deuses ficaram chocados com isso. O humano, que possuía a alcunha de maior perdedor da história, conseguiu derrotar um deus. Se o Kojiro fosse um dos pilares de Demon Slayer, ele conseguiria prever os golpes dos seus oponentes, podendo até então ser alguém praticamente intocável nos seus combates, o que o tornaria um personagem monstruoso para esse universo. Guts, também conhecido como Espadachim Negro, era o comandante da tropa de assalto do Bando do Falcão. No futuro, esse guerreiro se tornou o humano que detém a maior força física da obra de Berserk. Guts foi o primeiro guerreiro que conseguiu ferir o apóstolo Nosferatu Zod em 300 anos, e fez o mesmo usar sua forma de apóstolo. O Espadachim Negro sempre luta contra um número gigantesco de inimigos, seja monstros ou humanos. Quando Guts fazia parte do Bando do Falcão, ele já conseguiu enfrentar 100 soldados sozinho. Futuramente, o Espadachim Negro adquiriu em seu arsenal a Dragon Slayer, uma espada extremamente pesada, que era dito ser impossível para uma pessoa sozinha conseguir empunhá-la. Para a infelicidade de seus oponentes, com essa espada Guts não corta seus inimigos, ele os despedaça. O Espadachim Negro sempre carrega equipamentos pesados, como armaduras e outras coisas que podem ajudá-lo em seus combates, como adagas e bombas. Apesar dele carregar esses equipamentos pesados, o Espadachim Negro está muito longe de ser um personagem lento. Guts consegue usar a matadora de dragões com extrema agilidade. Em sua luta contra Nosferatu Zod, mesmo Guts sendo humano, ele conseguia se igualar ao Zod na sua forma humana. A percepção dele é tão incrível que ele consegue se defender de flechas com bastante facilidade. Sua resistência e tolerância à dor está além do ápice humano. Não importa os danos que ele sofre em seus combates, seja cortes, perfurações, queimaduras, empalamento ou até mesmo ser ferido por apóstolos e pela Islã, uma dos membros da mão de Deus. Ele não para de ir para cima dos seus oponentes. Entretanto, o Guts não é só força bruta, ele também é bastante inteligente. Seu combate está sendo difícil, Guts consegue usar o terreno a seu favor. Por conta dele desde pequeno ter sobrevivido ao cruel mundo dessa obra, à base de batalhas que ele travava como um mercenário, o Espadachim Negro acabou adquirindo uma incrível adaptabilidade em combate, e também em situações que não são favoráveis a ele, o que o torna alguém difícil de se enfrentar, por ele ser imprevisível. Até o atual momento na obra, as únicas perdas físicas que ele teve foi um braço e um olho, mas isso não o tornou alguém fraco, muito pelo contrário, ele foi ficando cada vez mais poderoso conforme travava suas batalhas, e adquiria novos equipamentos. Falando em equipamentos, ao utilizar a Berserker Armor, seus atributos físicos são aumentados drasticamente. Se o Guts fosse um dos Hashira de Demon Slayer, mesmo se ele apanhasse bastante nos seus combates, uma hora ele iria se adaptar à situação, e no final ele poderia vencer seu oponente.